Bem-vinda, minha amiga, bem-vindo, meu amigo. Esse é o podcast Enraizado, o seu podcast de desenvolvimento cristão. E hoje a gente vai dar continuidade à série Quem é Deus? Vamos conhecer a Antônia Valentina e, principalmente, vamos conhecer quem é Jesus Cristo. Meu nome é BC Neto e a satisfação de falar sobre o reino de Deus é imensa. Te convido a criar raízes na rocha eterna que é Jesus. A Antônia Valentina é uma jovem apaixonada pela figura de Jesus que ela assiste por meio de filmes, séries, cinema, que falam sobre a vida do Messias. Mas no fundo ela tinha um pouco de dúvida se aquilo que é mostrado pelas telas é uma representação fiel do homem que desceu nessa terra há mais ou menos 2000 anos. E ela procurou algumas formas de encontrar essa resposta. E como a Antônia Valentina mora próximo à casa do Davi Enzo, aquele jovem que teve um encontro com o pastor Zé Moço, ela percebeu que o jovem estava um pouco mudado e queria saber o que estava acontecendo. Uma mudança para melhor. E aí eles, numa conversa, o Davi Enzo indicou para Antônia Valentina que fosse conversar com o casal, pastor Zé Moço e pastora Carminha. E dito e feito, a Antônia Valentina marca então um encontro com o casal de pastores, e chegando no dia determinado, ela vai à casa do casal, e os pastores recorrem novamente ao livro Curso de Capacitação Teológica de José Roberto Chagas. Um livro simples, um livro que traz aqui aplicações teológicas práticas para a nossa vida cotidiana. Então a irmã Carminha começa a explicar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa jovem, essa menina que não quer ficar só no superficial e raso, ela quer conhecer mais profundamente ao nosso Senhor Jesus Cristo e que esse seja o nosso desejo cotidiano também. Durante o estudo / aconselhamento, ficou comprovado que Jesus é Deus. E não só isso, Jesus é o Logos de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Isso aí facilmente a gente encontra na leitura de João capítulo 1, verso 1 também. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Palavra que é exatamente o vocábulo Logos lá no grego. Então, trocando em miúdos, além de Jesus Cristo ser o próprio Deus, quem quer ouvir a palavra do Deus Pai tem que ouvir a mensagem trazida pela boca do Deus Filho. E isso nos remete à passagem de Lucas 4, verso 4, onde Jesus estava sendo tentado pelo inimigo de nossas almas. E aí a resposta que o Deus Filho deu foi: nem só de pão viverá o homem. E ele cita lá Deuteronômio 8:3. Olha só a importância de a gente se alicerçar nas escrituras sagradas, desde lá do Antigo Testamento. É o que o próprio Cristo fez. Ele recorre à palavra de Deus, aqueles rolos do Antigo Testamento. Entre aspas, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. E para a gente reforçar ainda mais esse ponto, podemos citar o Evangelho de João, capítulo 12, verso 44, de acordo com a versão NVT da Bíblia Sagrada. O Senhor exclamou em alta voz às multidões: se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Quer dizer, Jesus não veio para trazer uma mensagem, uma palavra dele próprio. Isso em muitas outras passagens da Bíblia Sagrada ele deixa bem claro. Ele veio para trazer uma mensagem e uma palavra diretamente do trono, aquelas que o Senhor Deus Pai ordenou que ele trouxesse. E olha só que interessante, na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. E aqui eu creio que está mais do que comprovado, tanto para Antônia Valentina, quanto para mim e para você, que Jesus é o Logos de Deus, ou a Palavra de Deus. E essa palavra é que dá a verdadeira vida eterna. Essa palavra que alimenta muito mais do que o alimento físico, carnal que a gente consome diariamente.
Nesse dia, Antônia Valentina também descobriu que Jesus, além de ser um Deus encarnado que viveu entre nós, ele também foi e é um líder eficiente e eficaz. Se você parar para prestar atenção, muitos gurus aí da área da liderança, palestrantes e diversos livros sobre o assunto costumam citar o Jesus Cristo como um grande exemplo de liderança, não só pelas suas palavras que arrastaram multidões, mas principalmente pelo seu exemplo. A título de ilustração, eu deixo como dever de casa para você, te incentivo a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 25 até o 27. Você vai perceber lá as palavras do próprio Cristo, dizendo: nem mesmo o Filho do Homem, era assim que ele se referia a si próprio, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas sim para servir. Então, em outras culturas, onde que você encontra um Deus que serve aos seus súditos? Só que Jesus não ficou só no gogó. No capítulo 13 do Evangelho de João, a partir do verso 3 até o 5, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, olha só o exemplo, e naquela época você sabe, o escravo da casa, aquele que servia no lar, ele tinha essa obrigação de receber, né, as visitas ali, preparar todo esse ritual de lavar os pés. Andavam muito em estradas a pé, tudo, não tinha a questão do asfalto, não tinha esses calçados modernos que temos hoje para proteger nossos pés, unhas, não tinha toda aquela questão dos medicamentos que a gente tem hoje aí à vontade para cuidar da saúde da pele dos pés. Então existia, meio que existia assim esse encarregado, esse escravo, esse servo, e ele era considerado inferior, uma vez que estava lavando os pés de outra pessoa. Bom, a Antônia Valentina teve duas dúvidas e tratou de perguntar ao casal Zé Moço e irmã Carminha o seguinte: a primeira dúvida foi saber se o livro que está em análise dá margem para a interpretação de que o fato de Jesus ser um servo e até mesmo derramar o seu sangue em favor de muitos, dá margem para interpretar que ele seria uma vaquinha de presépio, que a gente pode abusar de sua graça, ele seria somente um atendedor das minhas necessidades, um resolvedor de meus problemas e um tolerador da minha personalidade, do meu pecado. O que imediatamente foi combatido pela irmã Carminha, porque não é esse Jesus Cristo que o conjunto da obra da Bíblia Sagrada nos apresenta. E a segunda dúvida sincera da jovem era saber se ela tinha necessidade de repetir, hoje, no nosso contexto atual, essa cerimônia de lava-pés. E o pastor Zé Moço afirmou que não necessariamente, se ela não quiser. O interessante é entender que o Cristo quebrou aquele protocolo, onde o escravo é que tinha aquela obrigação de lavar os pés das demais pessoas. Quebrou aquele protocolo para poder comprovar e ter ali uma aplicação prática, de uma forma ilustrativa, de uma forma lúdica, de que os seus discípulos deveriam seguir aquele exemplo de servidão, de submissão aos seus irmãos. Se você já tinha um determinado nível de intimidade com o nosso Senhor Jesus, mas de repente te faltava essas informações de uma forma compilada, como eu tento te trazer hoje, comenta aí nas nossas plataformas de áudio e vídeo se isso tem te edificado. Olha, falar sobre Jesus é um assunto tão rico, tão vasto, que a gente poderia passar vários dias consecutivos e não esgotaria. Só que o encontro da jovem com um casal de pastores tinha que caminhar para o final. E aí chegou a hora do casal declarar que Jesus é o ungido de Deus. Essa expressão ungido de Deus remete à palavra hebraica Messias ou à palavra grega Cristo, e simbolizava aquele ato de derramar o azeite de oliva, de derramar aquele óleo sobre a cabeça de três pessoas, de três figuras importantíssimas
naquela época, naquela cultura judaica. O rei, o sacerdote e o profeta. Jesus exerce essas três funções. A irmã Carminha, com base no livro de teologia, explicou que Jesus foi um rei meio que diferentão, que quebrou as expectativas do povo israelita. Essa nação esperava que o Messias viesse para trazer um poder político, para colocar o país novamente no topo do mundo, de uma forma política, de uma forma terrena. E, na realidade, a prioridade do Jesus Cristo foi trazer redenção, trazer uma mensagem, trazer uma boa nova, dizer que devemos amar nossos inimigos, dizer que o seu reino não é terreno, o seu reino é celestial e que todos deveriam se arrepender e se converter de seus maus caminhos. E o que diz o Novo Testamento a esse respeito? Carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então está aí comprovado o reinado e a soberania do Senhor Jesus. Jesus também exerce a função do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele cidadão que na antiga aliança ou Antigo Testamento era uma pessoa seleta, escolhida por Deus para adentrar no mais interior do tabernáculo, onde se manifestava a presença do Deus vivo. Aquela presença que era capaz de consumir a pessoa em pecado. Se você analisar os livros da antiga aliança, você vai perceber de uma forma muito clara isso. E Jesus, para finalizar toda aquela sucessão de sumos sacerdotes terrenos, pessoas de carne e osso, que morriam, que tinham que, todos os anos, rotineiramente ali apresentar sacrifícios, representando a nação de Israel, representando o povo, para rogar pelo perdão do Senhor. Jesus, de uma vez por todas, de uma forma eterna, faz toda essa função para cada um de nós. Carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 28. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu Filho, com F maiúsculo, referindo-se a Jesus, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Vamos voltar um pouco lá para o verso 26. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois ele é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Para fechar, o Messias também é um profeta, mas profeta não necessariamente aquele que só fala sobre o futuro, sobre as bênçãos que estão por vir, ou sobre as maldições que estão a caminho, não. Profeta no sentido de alguém que anuncia, alguém que fala, alguém que proclama a mensagem do Senhor, alguém que utiliza a sua voz, a sua fala para falar em nome de Deus. Na mesma hora, a Valentina lembrou do trecho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz: Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Essa questão de anunciar as palavras que o Deus Pai determinou que o Filho trouxesse para a humanidade sempre estiveram presentes no ministério de Jesus. E se você quer realmente uma profecia sobre o porvir, sobre aquilo que ainda não aconteceu, sobre o final dos tempos, aquilo que ainda não se concretizou por completo, mas já está predito, já está registrado,
leia o famosíssimo capítulo 24 de Mateus e satisfaça a sua sede. E depois que a Valentina compreendeu que Jesus é a própria mensagem do Deus vivo, que ela compreendeu que Jesus foi e ainda é, porque está vivo, o líder mais eficiente e eficaz que já passou nessa terra, e que ele é o ungido do Senhor Jeová, ela passou a amá-lo ainda mais. E que isso aconteça comigo e com você também. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio, feito com todo carinho pela equipe do podcast Enraizado. E a gente incentiva sempre a correr para uma igreja que viva o verdadeiro evangelho, que te apresente esse Jesus Cristo e te conduza ao céu em nome de Jesus. A gente volta numa próxima, se Deus assim permitir, com mais um tema relevante e edificante para a vida de vocês. Fiquem todos com Deus.